Olha o que diz aqui em Jeremias, no capítulo 15, versículo 15, vai dizer assim: Tu me conheces, ó Altíssimo, lembra-te de mim, vem em meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidores, que pela tua paciência para com eles eu não seja eliminado, sabes que sofro afronta por tua causa. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti. Elohim dos exércitos, jamais me sentei na companhia dos que se diverte, nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim, e me enchestes de indignação. Amém? Irmãos, nós vemos nessa passagem Jeremias, ele clamando, ele questionando ao Eterno. Nós vemos aqui, irmãos, que o Eterno escolheu Jeremias como criança, na adolescência. Jeremias era muito novo. E ele se achava indigno de pregar a palavra por ser muito jovem, por não saber falar direito. E nós vemos que aqui, irmãos, o chamado de Jeremias foi estreito, foi um chamado árduo. Jeremias, irmãos, ele teve uma vida solitária. Jeremias foi impedido, irmãos, de se relacionar, de ter mulher, de se casar, para viver o chamado dele. E nós vemos aqui, irmãos, que Jeremias, ele sofria pelo povo. Ao mesmo tempo que ele se indignava, ele lamentava, ele chorava, porque ele sentia a dor do povo. Jeremias sempre tinha que entregar duras revelações, a mensagem do Altíssimo, que era a espada, que era o castigo, que era a mensagem do arrependimento, da exortação. E aqui nós vemos, irmãos, no primeiro versículo, ele clamando ao Altíssimo: Tu me conheces, lembra-te de mim, vem ao meu auxílio, vinga-me dos meus perseguidores. Porque, irmãos, Jeremias era muito perseguido. E nós, quando nós temos um chamado sim, irmãos, independente do nosso chamado, em qual área nós vamos atuar, qual área você vai servir, seja na área de louvor, na exortação, na libertação, sempre vai ter, irmãos, uma perseguição, sempre vai ter, irmãos, um ataque, independente da área que você for exercer, seja na sua profissão. Se você é escolhido, se você é ungido do Altíssimo, você vai sim sofrer perseguições. E o chamado nem sempre, irmãos, vai ser fácil. Se eu disser que vai ser fácil, se eu disser que é moleza, não é. Eu vou estar mentindo, porque nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil você falar aquilo que o Altíssimo manda. Seja uma palavra dura, seja uma palavra talvez de prosperidade, ou de exortação, de correção. Não é fácil, irmãos. E aqui Jeremias, ele sofria porque a mensagem era dura. E o povo se rebelava, o povo, irmãos, parentes deles, abandonava ele, perseguia ele, procurava o mal dele, por todos os lados tinha perseguidores. Ele foi jogado dentro de uma cisterna, ele foi preso, irmãos. Mas nós vemos sempre aqui a mão do Altíssimo sobre ele. No último versículo, irmãos, ele vai dizer: Jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim, e me encheste de indignação. Irmãos, lá no comecinho do chamado de Jeremias, nós vemos que o Altíssimo chamou ele para derribar, para edificar, mas para derribar. Então a autoridade, a palavra já estava na boca de Jeremias. A autoridade estava sobre Jeremias para ele derrubar, para ele edificar, trazendo para nossa realidade. Nem sempre vai ser fácil. A mão do Eterno vai estar com você, o Espírito dele vai estar sobre você. Você vai falar por intermédio dele, você vai fazer junto com ele. Mas nem sempre vai ser fácil, irmãos. Nem sempre vai ser fácil, porque o chamado, ele não é fácil. O Eterno nos garante estar conosco. O próprio Messias dizia, irmãos, que no mundo nós teríamos aflições, mas ele estaria com a gente até a consumação do século. Até o final dos dias ele estaria conosco. E ele está conosco. O nosso barco, irmãos, pode estar agitado. A gente pode estar passando por diversos problemas, perseguições. Quem nunca passou? O próprio Messias, irmãos, o nosso Salvador, foi chamado de o diabo. Os fariseus acusavam ele, falavam que ele expulsava demônios por Beelzebul. Os próprios judeus perseguiam ele, irmãos, entregaram ele para ser crucificado, para ser morto, sendo que ele realizou muitos milagres ali no meio daquele povo. Os próprios da família dele descredibilizavam ele. Ali os fariseus procuravam apedrejá-lo, procuravam matá-lo. E o que nós vamos passar, irmãos?
Se você é escolhido, ungido para uma missão, o que você vai passar? Ainda é pouco perto do que ele passou. Ainda é pouco perto do que os profetas antigos passaram. Hoje nós temos a liberdade. Você tem a liberdade de ir para a rua, para a praça, para qualquer lugar pregar a palavra, o evangelho. Você tem a internet, a tecnologia, para usar a seu favor, sem ninguém te barrar, sem ninguém te prender, por enquanto. Mas os apóstolos, irmãos, eles eram presos. Eles eram açoitados, chicoteados. O lado bom é que ali, no meio da perseguição, no meio, irmãos, ali, de quando eles eram presos, sempre vinha a provisão, sempre vinha o escape, sempre vinha o livramento, o anjo vinha, abria, tirava eles das prisões. Nós vemos Estevão, irmãos, Estevão foi apedrejado até a morte. Estevão, na morte, irmãos, ele não negou o seu Salvador. Ele viu os céus abertos diante dele. E o Salvador, o Messias, à direita do Pai, temos que suportar. Porque só vivem o propósito, só vive, irmãos, a realização do propósito, só colhe bons frutos quem suporta o processo, quem suporta o fogo do treinamento, o fogo do deserto, o fogo das perseguições. Pensa pelo lado bom. Os julgamentos, as perseguições, as acusações, está contribuindo para o seu crescimento, está contribuindo para a transformação no seu caráter, para a sua resistência, para o seu amadurecimento, para o seu crescimento espiritual, para a sua elevação espiritual. Então apenas suporte o processo, suporte o fogo, suporte o treinamento, suporte a polda. Porque às vezes o Altíssimo vem e nos polda para que a gente não seja peneirado pelo diabo, irmãos. É preciso sim a gente passar por essa polda. Porque o Satanás, o nosso inimigo, ele está ao nosso derredor o tempo todo. E ele quer nos peneirar, irmãos. Ele quer nos peneirar. Então, para ele não nos peneirar, para a gente desfalecer na fé, nós precisamos dessa polda. Nós precisamos do deserto. Nós precisamos, irmãos, da prova de fogo. Nós precisamos sim também dos perseguidores, dos acusadores, aqueles que procuram a morte, aquele que procura, irmãos, a destruição, a queda do seu próximo. Porque tudo isso, irmãos, o nosso Criador usa em nosso favor. Sabe por quê? Porque ele não perde nenhuma batalha, irmãos. E ele transforma a maldição em bênção, em tudo. Então a palavra do Eterno vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Eterno, o Altíssimo. Então tudo está contribuindo, irmãos, para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Mas nós precisamos suportar o processo, suportar o fogo, para que a gente possa ser aprovado